esta certificação é um trabalho contínuo, porque ela tem que ser revisitada e tem que ser reexaminada todos os anos. E ainda bem, porque é desse trabalho que nós esperamos que surja mais competitividade para as agências de viagens e maior capacidade de interação com os nossos clientes, consumidores. os vossos consumidores. Olá, seja muito bem-vindo ao DECOPOD, o podcast da DECO, hoje numa edição especial com Pedro Costa Ferreira, 62 anos, economista e presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, a APAVT. E uma edição especial porque celebramos o turismo. Inicia na próxima quarta-feira, dia 1 de março, a grande Feira de Turismo Portuguesa, a BTL 23. Por isso temos connosco o Pedro Costa Ferreira, presidente já desde 2012 desta associação, tem dedicado o seu trabalho ao reconhecimento, ao crescimento da APAVT e tem desenvolvido todos os esforços para que as crises, nomeadamente a crise pandémica, sejam ultrapassadas. Mencionou e bem que na associação ninguém cruzou os braços e têm trabalhado para defender o setor do turismo. Passada esta crise, os 2 anos terríveis da pandemia, no último congresso da APAVT, em dezembro de 22, Pedro Costa Ferreira fez um apelo forte e aguerrido ao setor. É tempo de mais ação e menos promessas. E com este enquadramento, Pedro, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso DECOPOD. E pegando aqui um bocadinho naquilo que a Graça referiu e que é muito forte esta mensagem, a verdade é que recentemente a APAVT antecipava aqui em dezembro um crescimento de 35% das reservas em pleno Réveillon face a 2021. E nós sabemos que a pandemia afetou vários setores, na verdade, mas tendo em consideração esta transição contextual que nós temos, não é, de pandemia e agora contexto de inflação, será que a tempestade efetivamente terminou, ou seja, há aqui bons ventos para este setor, ou será que este contexto de inflação também põe aqui algum travão ao desenvolvimento e está aqui no outro lado da balança para poder equilibrar ou não? Ora, muito bom dia Graça, bom dia Mariana, é um prazer enorme estar convosco e estar com a DECO. Tem sido um percurso que temos feito juntos, a APAVT e a DECO, cheio de bons resultados, pretendemos continuar e, portanto, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, não podia estar melhor acompanhado e não podia ter maior alegria em participar neste podcast. A resposta à sua pergunta, eu acho que é sim e não. Sim, a tempestade pode ter passado, mas deixou muita destruição. Este é o resumo. Por um lado, é verdade que, sendo certo que um setor tem sempre uma resposta assimétrica, que é composto de muitas empresas e de muitos segmentos, a grande verdade é que o setor terá regressado a resultados de 2019 ao longo de 2022. E isso é praticamente irreal face a tudo aquilo que nós passámos em 2020 e 2021, e certamente que em 2022, nos primeiros meses, quando ainda estávamos fechados em casa, certamente que todos assinaríamos os resultados que acabámos por conseguir no final do ano. Portanto, desse ponto de vista, sim, a tempestade passou. Mas depois a destruição que deixou foi enorme. Sendo verdade que nós atingimos os resultados de 2019, grosso modo, em 2022, também é verdade que durante os anos de 2020 e 2021 o setor terá perdido cerca de 6 vezes o resultado de 2019. E, portanto, se nós quisermos regressar aos balanços de 2019, provavelmente teremos que esperar mais 4, 5 anos iguais a 2022 para o conseguirmos. Portanto, desculpa interromper, a pergunta que se impõe é o que é que a APAVT pode fazer, e pegando até no que foi dito no vosso último congresso, parafraseando o Pedro Brunhosa, que já foi convidado do DECOPOD, o que pode a APAVT fazer que ainda não foi feito, não é? Porque estamos a falar de 6 vezes, é um número forte, é um número grande. O que é que pode a APAVT fazer para voltar a subir e construir o cenário que foi já meio destruído pela pandemia?
Bom, falar daquilo que a PAFT ainda tem para fazer ao longo dos próximos anos seria certamente falar de um mundo imenso com algumas urgências óbvias e alguns veios estratégicos, vamos dizer assim, e provavelmente não caberia nesta nossa conversa, embora eu tivesse muito gosto de continuar a conversar connosco ao longo de todo o dia. Mas eu digo pelo menos duas áreas que faz sentido aqui exemplificar o trabalho da PAFT. Por um lado, exatamente porque os balanços das empresas estão muito fragilizados, nós temos que no curto prazo acompanhar a recuperação financeira das nossas empresas. Estamos a falar dos temas relacionados com os apoios do Estado, com a recapitalização das empresas, claro. E se é verdade que da parte dos apoios do Estado eles não foram suficientes, mas foram muito, muito importantes, a grande verdade é que os processos de recapitalização, sobretudo aqueles que estão sediados no Banco de Fomento, ainda não saíram do papel, tal como tantas outras políticas, infelizmente, atuais. Ficam melhor e são mais fáceis de colocar no papel do que na realidade. E, portanto, isso é algo que nos preocupa. Por outro lado, estamos sempre a olhar para o futuro e há vários processos estratégicos que estão relacionados com competitividade, que estão relacionados com diferenciação, alguns dos quais estamos envolvidos em conjunto, que devem ser sublinhados neste momento. Desde logo a certificação na área da sustentabilidade ambiental, é algo que é obviamente muito atual, muito importante e que será um elemento competitivo do futuro, mas também a certificação nas boas práticas de relacionamento com o consumidor no âmbito contratual e pré-contratual, e isso é um trabalho que estamos a fazer com a PAFT, com a DECO, peço desculpa, trabalho que esperamos dê resultados ao longo do ano e dos próximos anos e que possa de certa maneira até transformar a capacidade competitiva do setor. Mas, para além disto, há realmente todo um mundo de universo trabalho a fazer, todo o universo de trabalho a fazer, e ainda bem, porque ainda temos Claro, com certeza que é importante, é muito importante seguir em frente, lá está, e fazer o que nunca foi feito, ou que ainda não foi feito, é muito importante, sim. É Mariana. E falando um bocadinho pequeno aqui neste último aspecto, e a certificação, digamos assim, da sustentabilidade ambiental das agências de viagem, o Pedro considera que de facto as nossas agências, no fundo as nossas agências de viagem já estão nesse caminho de implementar, digamos assim, práticas que sejam cada vez mais sustentáveis. Na verdade, há toda aqui uma obrigatoriedade não só cívica, não é, como legal, de haver aqui esta transição digital e esta transição climática que é necessária e urgente. Estarão as nossas agências já nesse caminho em boa velocidade, ou ainda estão a iniciar todo esse processo? Bem, estão nesse caminho, sem dúvida alguma. Estão em boa velocidade também. Estamos próximos do fim, não. Eu julgo que a batalha pela sustentabilidade ambiental nos acompanhará a nós e às próximas gerações, claro. E acompanhará a empresa do futuro por muito tempo, e certamente que não será uma batalha fácil de vencer. Em todo o caso, dizer que do ponto de vista dos comportamentos sustentáveis do ponto de vista ambiental, a APAFT tem uma preocupação muito grande, integrou um programa que é o programa Sustur, nós e mais cinco associações nacionais, portanto apenas 6 associações de agências de viagens, representantes dos agentes de viagens europeus, integraram este programa. Trata-se de uma certificação internacional em práticas de sustentabilidade ambiental. Temos hoje, fruto desse programa, mais de 50 agências de viagens a trabalhar em processos de certificação, e apenas temos uma certeza, a certeza de que não vai chegar, que estas 50 agências foram um tiro de partida, vamos dizer assim, por causa do programa Sustur, mas na nossa agenda está a manutenção deste tipo de programas, apoiados financeiramente pela Comunidade Europeia ou não. A grande verdade é que nós sentimos que no futuro não seremos capazes de participar no mercado do turismo se não tivermos comportamentos sustentáveis. É o próprio consumidor, claro. São as próximas gerações que nos vão exigir isso e de certa maneira, é preciso dizer que isso já acontece no comportamento de alguns mercados, sobretudo os mercados mais desenvolvidos, se calhar os mercados nórdicos, o mercado norte-americano já faz muitas exigências
de evidência de bons comportamentos, de boas práticas de sustentabilidade, antes de escolher uma agência para trabalhar. Claro, claro. Então, face à inovação do mercado, que o Pedro falou e muito bem, à multiplicidade de oferta que vai existindo no setor do turismo, digam-nos por que deve o consumidor recorrer ao serviço de uma agência de viagens? Que motivos é que a APAV nos pode indicar para que eu, consumidora, me desloque a uma agência de viagens para comprar a minha viagem de férias? Essa é uma pergunta muito agradável para um agente de viagens. Exato, Que nos permite esclarecer alguns aspectos. Bom, em primeiro lugar, Graça, deve procurar uma agência de viagens exatamente pela multiplicidade de ofertas que existe no mercado. Claro. É o paradoxo da escolha. Está absolutamente provado que é mais fácil para um ser humano escolher entre 3 oportunidades de escolha ou entre 30, e é mais fácil escolher entre 30 ou 300. Ora, nós hoje para férias temos mais de 3.000 destinos com muita facilidade quando fazemos um pequeno clique na internet. E, portanto, é preciso que alguém nos organize essa escolha e nos permita percorrer um trilho de tantas opções com alguma ordem, vamos dizer assim. Por outro lado, é muito importante, e julgo que se calhar até voltaremos a isto mais tarde na nossa conversa, é muito importante percebermos que informação não é conhecimento. Em algumas áreas da nossa vivência, este facto é muito fácil de entender. Por exemplo, eu tenho na net toda a informação sobre medicamentos, mas não me devo automedicar, devo consultar ao médico. E, curiosamente, sendo isto verdade para as viagens e para as agências de viagens, ficou muito mais claro durante a pandemia. À altura em que, por exemplo, toda a gente conseguia aceder a informação sobre restrições de Covid, mas só junto de uma agência de viagens é que foram capazes de desenhar algumas viagens, organizando essas restrições e permitindo responder a elas de maneira a, sucessivamente nas diversas fronteiras que fossem atravessadas, não houvesse problemas. O elemento humano faz muita falta, é o que tiramos daqui, não é? Sim, e o conhecimento. Exatamente, o conhecimento, a proximidade faz, claro, obviamente, não é? E o próprio consumidor, quando recorre a esse serviço, como o Pedro dizia, sente essa diferença e tem a resposta diferente, não é? Absolutamente, e inclusivamente em Portugal temos uma segurança adicional, se algo não correr bem, que tem a ver com a legislação. Era aí que eu ia. Em primeiro lugar, tem, se for a uma agência APAV, tem o provedor do cliente, que é um centro de arbitragem que não é apenas mais eficaz, mas sobretudo é muito mais célere a responder ao cliente, isso é muito importante, e tem também um fundo de garantia de viagens e turismo, que, se dúvidas houvessem, resistiu à crise, à grande crise pandémica, onde num primeiro momento nós tínhamos cerca de 390 milhões de sinistros no primeiro dia, de viagens marcadas, recebidas e não viajadas. Exato. E tudo isso foi conseguido resolver, o que creio terá dado também um empurrão especial à nossa credibilidade e à nossa capacidade de enfrentarmos as externalidades que cada vez são maiores. Portanto, eu diria que quanto mais instável é o mundo, mais necessária é uma agência de viagens. Quanto mais complexa é a viagem, mais necessária é uma agência de viagens. Quanto mais opções existem para a minha viagem, mais necessária é uma agência de viagens. E, curiosamente, quanto mais informação existe, pelos vistos, porque ela não é conhecimento, será mais necessária também a presença de uma agência de viagens. Eu acho que o mundo está tão moderno que voltou a estar completamente dependente das agências de viagens. Compreendo. Ainda bem. Aliás, o trabalho que a DECO tem feito com a APAV, e recordo que temos um protocolo de cooperação já estabelecido em 2005, portanto quase 20 anos, e essa proximidade com o trabalho das agências, o conhecimento das agências, permite dar uma resposta mais capaz, mais eficiente, precisamente, aos problemas dos consumidores. Daí até no ano passado termos renovado e reestruturado este protocolo
de cooperação com a PAFT e criado então o projeto que está aí a bombar e está a ser desenvolvido em força por ambas as associações, o projeto Cheque de Baideco, que quer apoiar, quer ajudar o consumidor a escolher o serviço que o pode efetivamente apoiar na sua viagem, na viagem dos seus sonhos, enfim, nas suas férias. Mas pergunto-lhe, Pedro, num mundo tão moderno, como dizia, tão moderno, em que há uma miríade de selos, de marcas de escolha do consumidor, de escolha acertada, enfim, de ofertas tão divulgadas, sobretudo no mundo da internet, o cheque de Baideco pode ser uma mais-valia para o setor do turismo? É uma mais-valia? Eu estou profundamente convencido que é. Nós dialogamos sobre este projeto mais de 10 anos e, portanto, aqui se vê a importância que ambas as organizações lhe deram, as dificuldades que tivemos a implementar e agora que ele viu a luz do dia, nós estamos todos muito motivados e muito moralizados. Flávio, eu penso que este é um projeto que é um projeto novo, mas que nasce de uma filosofia que já existe entre estas organizações. Sim. Que filosofia é esta? Eu estou profundamente convencido que as empresas e os representantes dos consumidores olham para o mesmo sítio, dependem das mesmas pessoas, relacionam-se com as mesmas entidades. É o consumidor. Nenhum de nós existe sem consumidor. E, portanto, não parecendo fácil há 20 anos atrás, a verdade é que me parece óbvio, por causa disto, que nós devamos trabalhar em conjunto, porque desse trabalho em conjunto, necessariamente, nós conseguimos servir melhor os nossos consumidores, Claro. Vocês conseguem defender melhor os vossos consumidores. Exatamente. Acontece que os vossos consumidores e os nossos consumidores são os mesmos consumidores. E, portanto, esta filosofia faz para nós todo o sentido. E este projeto novo nasce efetivamente desta filosofia. É suposto, com este processo de certificação, nós, agentes de viagens, temos melhores práticas de relacionamento com o consumidor, quer no âmbito contratual, quer no âmbito pré-contratual, e basicamente o que nós pretendemos com este processo é conseguirmos entregar informação mais detalhada e mais transparente ao consumidor. Portanto, melhor informação. E Claro. quando nós conseguirmos entregar informação mais detalhada e mais transparente, provavelmente nós teremos obviado a uma série de questões que podiam produzir mais tarde litigância, poderiam produzir mais tarde menor qualidade na experiência e que ficam assim ultrapassadas. Claro. Só tem um nome para as agências de viagens. Significa que as agências de viagens que conseguirem este processo de certificação serão mais diferenciadas e serão mais competitivas. E é de tudo isto que estamos a falar, Claro. Em tudo isto que estamos a trabalhar, sabendo nós que este processo de certificação, até por ser um trabalho sério e não a compra de um selo ou de um carimbo, é um processo que não é mais parecido com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Certo. Primeiro, para chegarmos à certificação, A meta. depois nunca nos esquecendo que, até como uma equipa de futebol, se estamos a jogar bem, há sempre a oportunidade de começarmos a jogar mal se nos distrairmos. E, portanto, nós também temos a consciência que esta certificação é um trabalho contínuo, porque ela tem que ser revisitada e tem que ser reexaminada todos os anos. E ainda bem, porque é desse trabalho que nós esperamos que surja mais competitividade para as agências de viagens e maior capacidade de interação com os nossos clientes, consumidores. os vossos consumidores. Os nossos consumidores. Ou seja, é passar para o terreno exatamente o seu apelo aguerrido num congresso da APAF, mais ação e menos promessas, não é? Mais ação, melhor serviço, melhor prestação de serviço, menos promessas, é mesmo uma realidade de trazer um setor do turismo que é muito mais sólido, não é? E pegando que eu gostei muito da sua expressão, num mundo tão moderno é bom dar um passo atrás, e eu acho que é uma verdade muito importante, é ver que o setor precisa de ter este entendimento porque os vossos clientes são os nossos consumidores, é isso mesmo, é isso mesmo. Conheça o Cheque de Baideco, o novo serviço da DECO. O Cheque de Baideco
é um serviço que resulta de uma parceria entre a DECO e a APAVT. Garante aos consumidores ofertas mais transparentes e seguras e às agências de viagens, membros da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, uma avaliação do seu serviço com base nas melhores práticas do mercado e nas exigências legais. A partir de agora, os consumidores que escolham uma loja ou website Checked by DECO têm a garantia que o serviço dessa agência foi avaliado positivamente pela DECO. As agências de viagens com avaliação positiva poderão, a partir desse momento, utilizar a menção Checked by DECO nos canais digitais ou lojas. Gostaria que o seu serviço fosse avaliado e distinguido pela DECO? Aceda a www.checkedbydeco.pt e saiba tudo sobre o serviço. Uma iniciativa DECO e APAVT. É tudo isso. É fazer em vez de exibir PowerPoints sobre qualidade de serviço. Exato. Mãos à obra. Sim, exatamente. Mãos à exatamente. obra, é o que nós queremos. Era coincidir, ao Pedro, era aquilo que eu ia dizer, com aquilo que há pouco referiu, ou seja, não só a certificação, digamos assim, de sustentabilidade, mas também as boas práticas com os clientes. Portanto, isto é sem dúvida a concretização daquele pilar do projeto, não é? A curto, médio e longo prazo, É isso. que a APAVT quer fazer, não é? E depois há outra questão que também acho que é interessante ver aqui, analisando assim um bocadinho de uma forma mais esotérica, que na verdade o consumidor acaba também por fazer parte. Portanto, é quase como se juntássemos, não é? Consumidor e operadores numa mesma equipa para que tudo funcione. Claro, Eu vejo claro. isto é um Exatamente, triângulo na realidade. é isso, é que Porque é o participar consumidor ativamente. faz parte, é isto. Exatamente. Claro, Portanto, claro. eu acho este projeto interessantíssimo. Naturalmente que sou da casa, portanto, há sempre. Claro, somos todos da casa. Somos todos da casa, Mas este acreditamos projeto é que mesmo sim, muito claro, interessante. é muito exatamente por interessante. isso. Sim, eu tenho consciência, o primeiro passo para isto correr bem é nós percebermos que ele não está isento de dificuldades. O projeto Claro, é inovador, Claro, nós lembramos do nosso provedor do cliente, teve alguns anos, os primeiros anos foram anos de passinhos de criança, e claro, depois claro. tornou-se um case study mundial. Nós já apresentámos o nosso provedor do cliente em vários países europeus, no Brasil, na Argentina, e ninguém tem uma entidade semelhante e toda a gente fica com vontade de tentar replicar o projeto. Nós gostávamos muito que, do ponto de vista nacional, este projeto fosse replicado para outras áreas económicas. Significaria isso que nós teríamos Estávamos sido... no bom caminho para a resolução dos problemas, sem dúvida, Teríamos sem sido dúvida. líderes nas ideias Sim, e teríamos sido os primeiros a concretizá-las, com certeza. dando exemplo de que há outras formas de relacionamento entre entidades antigas que podem fazer progredir os negócios e podem fazer progredir a qualidade da experiência. Muito bem. Pedro, e nós gostávamos imenso de ficar o dia todo a falar com o Pedro. A conversar. Mas gostávamos mesmo, mas porque de facto é mesmo começando como a Graça iniciou esta conversa, de facto é um prazer mesmo estar aqui a falar com o Pedro e teríamos muito, muito mais tempo, mas infelizmente o tempo não nos permite. E portanto, eu vou terminar aqui esta conversa, mas naturalmente poderão eventualmente surgir outras oportunidades para nós novamente voltarmos aqui a conversar, mas vamos terminar neste sentido, embora já cheguemos a esta conclusão, de facto nós DECO já estamos aqui a contribuir, não é, com este projeto juntamente com a APAVT no setor do turismo. Nós temos sempre assim uma pergunta que encerra estas nossas conversas e que tem a ver com o próprio nome do nosso podcast, que é o DECOPOD. E, portanto, fazia também aqui ao Pedro esta pergunta, o que, no entendimento do Pedro, pode ainda a DECO fazer pelos consumidores no setor do turismo? Alguma dica? Algum conselho? Haverá sempre um mundo onde podem intervir, portanto, se calhar a nossa conversa vai continuar por algum tempo. É isso. O trabalho, sim, vai continuar. Olha, eu acho que há uma área que me é muito querida na vossa atuação e que tem a ver exatamente no que temos vindo a falar nos últimos minutos, que tem a ver com o desenvolvimento de parcerias com o mundo empresarial, permitindo melhorar o comportamento das empresas e, através disso, prestar um melhor serviço ao consumidor e mitigar a litigância. A verdade é que é um bocadinho como virar a página do nosso relacionamento. É a diferença entre a polícia que às 4 da manhã está escondida atrás de uma árvore para apanhar quem bebeu mais e a polícia que está à saída da discoteca
a pedir às pessoas para soprarem um balão e a dizer, você não entra num carro porque não está em estado de guiar. É toda esta alteração. As empresas precisam de mais conhecimento para elevarem o nível da resposta, e a DEC pode ter aqui um papel relevantíssimo, porque também aqui informação não é conhecimento. E o conhecimento está do vosso lado. É verdade. Nós vamos usar essa frase até à exaustão, porque já guardei. Então aplica-se tanto também ao que fazemos e ao que trabalhamos com os públicos, porque na verdade o consumidor também pode e deve ser formado, ser esclarecido, e a DEC também o faz, claro, obviamente, e queremos continuar a fazer, e também apostamos nas parcerias. O cheque de Baideco é o primeiro passo, tenho a certeza que vamos trabalhar em conjunto no futuro próximo. Queríamos deixar uma mensagem do melhor para a BTL, vai ser um sucesso, estou certa, é voltar aos tempos pré-pandemia, agora falamos antes de Cristo, depois de Cristo, e pré-pandemia, pós-pandemia, é voltar a esses tempos fantásticos do turismo, que este setor faz tanta falta a todos, não é? Obviamente vamos colaborar, vamos informar, vamos dar conhecimento ao consumidor e a trabalhar em conjunto. Foi um prazer imenso. Pedro Costa Ferreira, como referi, eleito recentemente, em 2020, mas presidente da APAVT, da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo, desde 2012, o que é fantástico. Desejamos um futuro muito feliz e estamos sempre juntos para trazer um mundo melhor para o consumidor. Graça, Mariana, foi um enorme prazer conversar convosco. Espero-vos na BTL para continuarmos a conversa. Lá estaremos. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Um beijinho.